Você já parou para pensar que um caminhão betoneira, apesar de parecer apenas mais um veículo da construção civil, carrega um dos materiais mais imprevisíveis que existem? E que uma simples falha no funcionamento do tambor pode desencadear um acidente, destruir equipamentos e até colocar vidas em risco? Hoje vou te levar por dentro desse universo onde o concreto e o tempo travam uma batalha silenciosa e onde cada decisão do motorista pode evitar ou causar uma tragédia. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora explica por que esses caminhões exigem tanto respeito. Tudo começa com o tambor. Ele gira sem parar, não por capricho, mas por necessidade absoluta. O concreto é uma mistura que nunca fica estática. Ele começa a se separar em minutos. A brita e a areia descem. A água sobe. O cimento tenta reagir com tudo ao mesmo tempo. Se esse movimento contínuo para, a mistura entra em colapso. E o pior, a hidratação, que é o processo de endurecimento, continua mesmo que ninguém veja. Uma parada longa o suficiente transforma o interior do tambor numa cápsula de pedra. O metal resiste, mas a mistura se solidifica como se estivesse dentro de um molde gigantesco. Recuperar o tambor depois disso pode custar tanto quanto comprar outro. O interior da betoneira é uma engenharia própria. As palhetas helicoidais presas às paredes internas funcionam como uma espécie de espiral mecânica. Em um sentido, elas misturam. No outro, elas empurram o concreto para fora. Esse sistema permite que o caminhão carregue a mistura da usina até a obra sem perder a consistência, como se estivesse preparando o concreto durante todo o trajeto. Mas existe um detalhe. Esse processo só funciona se houver rotação constante e contínua. O relógio é outro inimigo. A partir do momento em que a água toca o cimento, uma contagem regressiva começa. Em média, 90 minutos. Esse é o tempo que o motorista tem para sair da usina, enfrentar trânsito, manobrar em ruas estreitas, lidar com bloqueios inesperados e ainda chegar ao local certo para descarregar tudo. Em dias muito quentes, esse prazo diminui drasticamente. É por isso que dirigir um caminhão betoneira não é simplesmente conduzir um veículo. É administrar uma mistura viva que está se transformando enquanto o caminhão se move. E se o tambor para antes da obra? Aí começa o pesadelo. Não existe ferramenta manual capaz de remover concreto parcialmente endurecido. Em casos extremos, é preciso usar marteletes pneumáticos, serras diamantadas ou até mini-explosões controladas para quebrar a massa solidificada. E mesmo assim, algumas empresas preferem descartar o tambor inteiro. Os prejuízos podem facilmente atingir milhares de euros, sem contar o tempo que o caminhão fica parado na oficina. O trânsito é um capítulo à parte. Para quem dirige um veículo assim, cada engarrafamento é uma ameaça real. Quando a cidade trava, a betoneira muda de estratégia. Aumenta a rotação do tambor para retardar o endurecimento. Usa aditivos retardadores. Se tiver à disposição, liga para a obra tentando antecipar o descarregamento ou busca pontos alternativos para despejar a mistura caso seja impossível chegar ao destino. Muitos motoristas, desesperados para evitar a perda total do tambor, já foram obrigados a descartar o concreto em áreas vazias, algo proibido, mas que infelizmente já aconteceu. O sistema hidráulico que move o tambor depende diretamente do motor do caminhão. Por isso, mesmo parado, o motor permanece ligado. Se o caminhão for desligado, a rotação cessa e o concreto começa a virar pedra. É por essa razão que você frequentemente vê esse tipo de veículo funcionando com o motorista fora dele. Não é desperdício de combustível, é sobrevivência do equipamento. Em alguns modelos modernos, existe um motor elétrico auxiliar que mantém o tambor girando, mas essa tecnologia ainda não está amplamente disseminada devido ao alto custo. Há também um detalhe curioso. Mesmo vazio, o tambor continua girando. Isso protege os rolamentos e impede que as engrenagens sofram desgaste irregular. Se ele ficasse parado enquanto o caminhão se movimenta,
poderia criar pontos de tensão nas paredes internas, levando a falhas no futuro. O desgaste do tambor depende do tipo de material transportado. Agregados mais duros, como pedra grande, desgastam as palhetas internas e deixam o interior mais áspero, o que facilita a aderência de resíduos. Já misturas mais finas desgastam menos, mas ainda assim deixam crostas que, com o tempo, acumulam quilos adicionais de peso. Cada camada endurecida muda o equilíbrio do tambor e afeta sua rotação. Para combater isso, surgiram sistemas modernos de limpeza com jatos de água de alta pressão, robôs internos e até dispositivos que quebram as placas de concreto sem que um funcionário precise entrar no tambor. Isso diminui riscos, acelera a manutenção e evita acidentes. Mas ainda assim, o perigo existe. Em algumas situações, operadores precisam entrar no tambor para remover resíduos endurecidos. Esse é um dos trabalhos mais arriscados da construção. Se qualquer parte da mistura fresca ainda estiver reagindo, ela pode prender um trabalhador como se fosse areia movediça solidificando. Por isso, muitos países exigem sinalização externa, monitoramento constante, uso de cinto de segurança e sensores que detectam presença humana. Outra ameaça pouco conhecida são as explosões internas. Embora raras, já ocorreram quando gases se acumularam dentro do tambor ou quando aditivos químicos reagiram de forma inesperada. Não é a explosão cinematográfica que vemos em filmes, mas é suficientemente forte para arrancar tampas, deformar o tambor e ferir gravemente quem estiver próximo. Quando comparamos caminhões betoneira com caminhões tanque, percebemos que os desafios são totalmente diferentes. Um tanque de combustível precisa evitar faíscas e dissipar pressão interna. Um tanque de leite deve ser impecavelmente liso para evitar contaminação. Já a betoneira carrega algo que está literalmente mudando de estado enquanto é transportado e que pode destruir o próprio caminhão se algo der errado. O concreto é imprevisível porque a hidratação continua acontecendo dentro do tambor, mesmo com a rotação. Quanto mais tempo passa, mais calor é liberado e mais firme a mistura fica. A rotação só adia o inevitável, o endurecimento final. É por isso que o caminhão nunca pode demorar demais na estrada. Além disso, o peso do concreto é imenso. Um caminhão betoneira pode carregar mais de 20 toneladas, e essa massa se comporta de maneira instável. O centro de gravidade muda conforme o descarregamento, e isso pode causar tombamentos, especialmente em curvas ou ladeiras. Por isso, motoristas de betoneira são altamente treinados, não apenas para dirigir, mas para entender o comportamento da carga. Nos últimos anos, novas tecnologias surgiram para tornar essa atividade menos arriscada. Sensores de temperatura da mistura, sistemas automáticos de controle de rotação, alertas de endurecimento e até tambores feitos com materiais mais leves, que consomem menos combustível. Mas mesmo com todo esse avanço, há algo que nenhum equipamento consegue evitar por completo: o acúmulo inevitável de resíduos dentro do tambor. Com o tempo, esses resíduos alteram o peso e a estabilidade da estrutura, exigindo limpezas profundas e inspeções periódicas. E é por isso que os caminhões betoneira são tão perigosos. Eles carregam um material vivo que reage, esquenta, endurece e pode transformar um simples transporte em uma corrida contra o tempo. Seja no trânsito, na obra ou na manutenção, cada passo exige precisão e atenção absoluta. Se esse mundo escondido da construção chamou sua atenção, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Fato Inacreditável e ativar as notificações. Aqui a gente te leva para dentro das máquinas que ninguém percebe, mas que movem cidades inteiras. Nos vemos no próximo vídeo, porque no universo do concreto nada pode parar.